Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o módulo 7 CCNA3. Qual é o objetivo, né? O objetivo é entender um pouquinho das tecnologias que nós utilizamos para acesso à rede WAN. Então, dentro desse contexto, nós vamos falar o quê? Das finalidades das redes WAN, das operações das redes WAN, da conectividade WAN tradicional. Quer dizer, nesse momento eu vou falar uma coisa bem rápida, vai ser uma coisa só para dar base, não vamos muito a fundo, que muitas dessas tecnologias tradicionais, também conhecidas como tecnologias legadas, elas já não estão mais sendo utilizadas. Aí a gente entra na parte de conectividade moderna. Para finalizar, né, esse vídeo, nós vamos falar da conectividade baseada na internet. Então, gente, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos iniciar entendendo um pouquinho as finalidades das redes WAN. Então, a primeira coisa aqui, vamos fazer um paralelo entre redes WAN e redes LAN, que a gente está mais acostumado. Então, vamos lá. Enquanto as redes LAN, elas são geograficamente redes pequenas, então elas estão inseridas numa área geográfica pequena, quer dizer, dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro da sua instituição. Então aí você tem uma área geográfica restrita, relativamente pequena, que aí você tem a rede LAN. Já redes WAN, elas fornecem serviços de rede em áreas geograficamente grandes. Outro ponto, as LANs são usadas para interconectar computadores locais, periféricos e outros dispositivos, enquanto as redes WAN são usadas para interconectar usuários remotos, redes remotas e sites. Outro ponto, uma LAN de propriedade e gerenciada por uma organização ou uso doméstico. Já as WANs, elas são de propriedade e gerenciadas por provedores de acesso à internet, também conhecidos como ISPs, provedores também de telefonia, de cabo e de satélite. Beleza? Vamos lá, outro ponto. Os custos de infraestrutura, você não tem que pagar nenhuma taxa para utilizar a infraestrutura, tá? Você tem os seus equipamentos, você monta a sua infraestrutura, vai ter esse custo, mas você não paga taxa alguma para utilizar depois da infraestrutura estar organizada e funcional. Já quando a gente fala de serviço do WAN, você precisa pagar uma taxa para os provedores de acesso, tá? Outro ponto, enquanto as LANs elas fornecem altas velocidades, larguras de banda e quando utilizam lá os serviços de internet e o Wi-Fi, já os provedores WAN eles oferecem uma largura de banda que vai desde a baixa até uma largura de banda mais alta, tá? Só que isso aí fazendo a ligação entre longas distâncias. Vamos seguir. Aqui a gente fala um pouquinho de redes públicas e privadas, redes WANs públicas e privadas. A WAN privada é uma conexão dedicada a um único cliente. Então, se eu tenho uma conexão entre uma matriz e uma filial, e aquela matriz e filial de uma mesma empresa, quer dizer, é um único cliente, eu tenho o quê? Eu tenho uma WAN privada. As WANs privadas, elas têm algumas características, né? São fornecidas algumas características para esse tipo de WAN. Tem um nível de serviço garantido, quer dizer, um QoS ali, né? O Quality of Service, onde você vai ter esse controle. Por exemplo, eu preciso aqui que seja destinado a uma largura de banda para um determinado tipo de serviço. Acesso à internet, por exemplo. Destinar um mínimo de largura de banda aí para minha telefonia IP. Também vai ser feito isso, tá? Isso através das WANs privadas. Largura de banda é consistente, quer dizer, só aquele cliente está utilizando aquela largura de banda, e a parte de segurança é implementada também. Aí você parte para a conexão WAN pública, que é normalmente oferecida por um SP, só que aí no caso dos serviços que ele provê, a largura de banda ela vai variar, porque normalmente são larguras de banda compartilhadas. Então, se você tem uma quantidade maior de usuários fazendo o acesso, utilizando aquele link, ela vai perder um pouquinho a performance, tá? Então, por causa desse compartilhamento, acontece essa variação de largura de banda. Além disso, você não pode garantir segurança para esse tipo de serviço.
redes WAN são implementadas usando os seguintes designs, quer dizer, as seguintes topologias podem ser utilizadas na implementação de redes WAN. A tecnologia ponto a ponto, onde você tem ligação entre um ponto ao outro, geograficamente falando. A topologia Hub and Spoke, a gente vai ver como é que é. Você tem um roteador, onde tem vários outros roteadores se conectando a esse hub através de linhas virtuais. Você tem o Dual Hornet, a gente vai ver daqui a pouco. Você tem uma topologia totalmente em malha e parcialmente em malha. Tem uma observação aqui, ó. Redes grandes geralmente implementam uma combinação das tecnologias, justamente porque se você for buscar redundância nela toda, acaba ficando muito caro, tá bom? Vamos seguir. Aqui um exemplo de rede ponto a ponto, então ele entrega, né, um circuito ponto a ponto entre dois pontos finais. Então eu tenho aqui uma empresa, a gente fala o site A e o site B, você pode ter uma matriz e uma filial, tá bom? Interligadas entre si. Então você tem essa conexão direta entre elas. Aí envolve serviço de transporte de camada 2, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho melhor sobre isso, entendeu? E a conexão ponto a ponto é transparente na rede do cliente. Então não importa o que eu tenha desse lado, não importa o que eu tenha desse outro lado aqui, vai ser transparente. Eu posso ter segmentos de rede diferentes de um lado e de outro, mas vai ser transparente para a infraestrutura de uma forma geral, tá bom? Aí tem uma observação, como sempre, ele pode se tornar caro se muitas conexões ponto a ponto forem necessárias. Então, se eu não preciso só de uma conexão ponto a ponto, se eu preciso de mais conexões, acaba encarecendo. Vamos seguir. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, tecnologia Hub and Spoke. Permite uma única interface de roteador hub seja compartilhada com todos os circuitos de raios. Quer dizer, você tem o roteador Spoke A, Spoke B, Spoke C, e eles compartilham o mesmo circuito sendo conectado através de quê? Através de circuitos virtuais ao roteador hub. Os roteadores Spoke só podem se comunicar entre si através do roteador hub. O que acontece? Eu não posso me comunicar do Spoke A para o Spoke B ou C diretamente. Tem que vir aqui ao roteador hub e ele vai fazer o encaminhamento correto, tá? Aí você tem um problema, reparem. O roteador hub é um único ponto de falha. Se ele falhar a comunicação entre Spoke, elas vão falhar também, beleza? Então vamos dizer, deu um problema aqui. Se falhou aqui, essa comunicação entre esses roteadores falham também. Aqui, pessoal, nós temos a tecnologia Dual Hornet. Na verdade, aqui, o que ela vai fazer? Aqui? Ela oferece uma redundância aprimorada. Então, qual é a ideia aqui? Vocês reparem uma coisa, você tem dois hubs ao invés de um hub, dois roteadores hub, e vocês têm aqui três roteadores Spoke, tá vendo? O A, o B e o C. Caso aconteça uma falha em qualquer um desses roteadores hub, só se falhar nos dois, mas no caso da falha de um roteador hub, o outro continua respondendo. Então a comunicação entre Spoke A, B e C continua funcionando. O problema aí é que é mais caro de se implementar esse tipo de topologia, tá bom? Aí você precisa de duplicidade de hardware, né? Você precisa de dois roteadores, você precisa fazer algumas configurações adicionais complexas para poder fazer com que funcione corretamente, tá bom? Vamos seguir. Aqui nós temos a topologia em malha, que aí você tem vários circuitos virtuais conectando os sites, né? E aí você tem uma topologia muito mais tolerante à falha, no caso da totalmente em malha. E já a topologia parcialmente em malha, você conecta vários equipamentos, vários sites uns aos outros, tolerante à falha, mas não todos eles são tolerantes à falha. Por exemplo, esse site D aqui, você tem um problema. Se aconteceu alguma falha aqui no site A, não vai haver comunicação com o site D, beleza? Continua acontecendo entre B e C, mas não com D, beleza? Então, você tem que optar, talvez, aí, por um local que você precise de uma redundância do que o outro. Seguir. Conexões de operadora. Então, aqui, outro aspecto do design de WAN é como uma organização se conecta à internet.
A organização geralmente ela assina um contrato com o provedor de acesso. Então, é um contrato de serviço com o provedor de acesso. E aí, esse contrato que vai especificar, né, o que se espera dos serviços, qual a confiabilidade, qual é a disponibilidade de conexão para cumprir aquele contrato. Tá? Quando você fala em prestação de serviço, o que acontece é que aquele determinado prestador de serviço, ele pode ou não ser aquela transmissão, né, vamos dizer, o meio físico por onde passa a informação pode ser daquele prestador de serviço, quer dizer, a infraestrutura é dele, ou ele pode alugar ou contratar de outro prestador de serviço para poder cumprir aquela exigência. Então aqui, ó, você pode ver que normalmente uma organização escolherá uma conexão WAN de uma única transportadora ou de duas operadoras. O que é importante a gente ter em mente aí? Se eu tenho uma operadora só, se acontecer uma falha naquela operadora, o transporte é prejudicado, quer dizer, a comunicação vai ser prejudicada. Vamos seguir aqui que vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Reparem só, ó, uma conexão única com uma transportadora. Então foi feito o contrato com um determinado provedor de acesso à internet, o ISP1 aqui. Se acontecer qualquer falha aqui, você não tem redundância, você acaba tendo problema aí para a comunicação acontecer. Quando você contrata uma conexão de portadora dupla, ela fornece uma redundância, a disponibilidade de rede. Então, a organização negocia contratos separados para dois provedores diferentes. Então, você tem dois provedores, nesse caso aqui, fechando o contrato de serviço com esses dois aqui. Caso aconteça a falha de um desses, ainda acontece a comunicação através do outro ISP. O que é importante levar em consideração? Quando eu tenho duas conexões, né, dois contratos ativos, eu posso ter redundância, tá bom? Um falhou, o outro entra. Eu posso ter o balanceamento de carga entre esses dois provedores de acesso, onde uma parte do tráfego vai por um provedor de acesso e outra parte vai por outro provedor de acesso. A gente vai entender isso mais para frente. Vamos seguir. Aqui vocês podem verificar o seguinte, ó, quando a gente fala de evolução das redes, né? Então, os requisitos de rede de uma empresa podem mudar drasticamente à medida que a empresa cresce com o tempo. Aí a gente vai pegar aqui um exemplo de uma empresa chamada Span Engineer. E aí é uma empresa fictícia, a gente vai pegar esse exemplo para poder demonstrar que a evolução da rede ela vai mudar várias características que englobam essa infraestrutura, tá bom? E aí é dessas características que vão mudar ao longo dos tempos, né? Que aí por encargo do projetista da rede, de administradores, que vão em cima de circuitos de tecnologia de rede, protocolos, provedores de acesso, tudo isso vai mudar com relação ao tamanho daquela rede que a gente está trabalhando, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, ó, enquanto a Espanha, né, uma empresa de pequeno porte, um escritório apenas, ela tem uma LAN, é isso? Que conecta todos os equipamentos daquele pequeno escritório através do quê? De uma DSL, e aí você tem aqui o seu acesso à internet através dessa DSL. Então, uma empresa pequena, você não precisa de uma infraestrutura muito gigante, e aí uma DSL dá conta da conectividade dessa empresa. Aí vamos lá, a empresa cresce, né? Dentro de alguns anos a Span cresceu, e aí ele atinge vários andares de um edifício. Aí você já parte para uma rede, né? Chamada Rede de Área de Campos, que é o CAN, onde você já tem aí uma quantidade grande de usuários corporativos para acessar a internet e acontecer a comunicação entre os equipamentos. Então, a equipe interna de TI, você precisa já, nesse caso, já não é mais um suporte inicialmente, que era quando ele era uma empresa pequena, o provedor de acesso oferecia suporte à empresa quando ela era uma pequena empresa. Quando parte de uma empresa já como uma área de campos, né, uma empresa maior, você já tem uma equipe de TI trabalhando ali naquela infraestrutura, além de você ter um firewall para garantir a segurança para sair da internet. Então você tem uma equipe de TI que controla toda essa parte da infraestrutura e um equipamento aqui que vai fazer a filtragem de pacotes, provendo segurança para essa empresa. Tá? Vamos seguir.
Aí vamos dizer, ela continua crescendo. Alguns anos depois, a empresa expandiu e adicionou uma filial na cidade e locais remotos regionais em outras cidades. Então, a empresa está em expansão. Agora ela já precisa de quê? De uma rede metropolitana para interconectar os locais dentro da cidade. Como é que vai funcionar isso? Ela conecta o escritório central dela com o escritório regional, tá vendo? Através de quê? De uma malha MAN, usando linhas dedicadas, através de seu provedor de acesso, beleza? Então aqui ela já cresceu. Então ela partiu lá daquele escritório, depois vem para um prédio, que é uma rede de tamanho de campus, né? Um prédio onde você já tem uma equipe de TI, uma segurança ali implementada, e você parte para quê? Para as filiais, acesso remoto a essas filiais, essa rede MAN interconectando esses diversos sites, né? Esses diversos escritórios espalhados por cidades diferentes. Vamos seguir. Um tempo depois, ele precisa já o quê? De uma rede distribuída. Ela já está em operação aqui há 20 anos, no caso da nossa empresa fictícia, e aí você tem milhares de funcionários distribuídos por escritórios pelo mundo todo. Como é que a gente vai fazer a comunicação? Como é que a comunicação entre esses vários sites, né, esses vários escritórios, elas vão acontecer? Aí através de redes privadas virtuais, as famosas VPN. Então a gente fecha uma conexão VPN site a site, site to site, para acesso remoto. Isso vai permitir que o quê? A empresa use a internet para se conectar de maneira fácil e segura com todas as instalações espalhadas pelo mundo todo. Beleza? Então você já não. Uma rede MAN, ela já não suporta mais. Você vai precisar o quê? Vai precisar usar a infraestrutura da internet para fechar VPNs, que é como se fossem túneis entre um escritório e outro, e aí vai fazer com que você consiga se comunicar com tranquilidade entre os escritórios. Lógico, aí você precisa de implementação de segurança mais robusta. Aí você, com essa parte de segurança robusta, você vai propiciar conectividade entre esses diversos escritórios. Vamos seguir. Agora, pessoal, nós vamos entrar no item 7.2, que vai falar sobre a operação WAN. Como é que funciona isso, né? Como é que essa infraestrutura foi pensada, como é que isso efetivamente, quais são os controles, né? Quais são as organizações que dão suporte a essa infraestrutura, como é que isso funciona? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho dos padrões. Então, existem vários padrões modernos para o quê? Para as redes WAN. E aí, esses padrões são criados e mantidos por algumas organizações. Aí você tem a TIA-EA, você tem a ISO, você tem a I3E. Essas organizações, elas desenvolvem e mantêm os padrões para fazer com que as redes de computadores funcionem corretamente, tá bom? Vamos seguir. Dentro do modelo OSI, tá? Os protocolos de WAN, eles trabalham em duas camadas, tá? Eles trabalham na camada de enlace, né, o data link, e a camada física. Então vamos lá, quando a gente fala em protocolos da camada física, que é a camada 1, você tem o SDH, você tem o SONET, você tem o DWDM, tá bom? Então são protocolos que trabalham na camada física. E aí o que acontece, gente? Esses protocolos, eles foram pensados, né, e trabalhados seguindo os padrões, né, criados por essas organizações aqui, tá bom? Então você chega lá no modelo OSI, camada 1, protocolo SDH, SONET e DWDM trabalham na camada física do modelo de protocolos OSI. Quando você vai lá para o data link, né, para a camada de enlace, você tem outros protocolos que funcionam. Por exemplo, na camada de enlace você tem o que? Você tem o DSL, você tem a rede Wi-Fi, você tem a Metro Ethernet, você tem a MPLS, você tem a PPP, que hoje em dia é menos usada, você tem o HDLC, também é menos usado, o Frame Relay já não é quase usado, é legado, e a ATM também é legado, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos seguir. Então, vamos entender um pouquinho da terminologia de comunicação WAN, tá, gente? Então vamos tentar descrever aqui os equipamentos e a terminologia utilizada entre as conexões WAN, entre o assinante, quer dizer, o cliente, a empresa, e o provedor de acesso à internet.
você tem aqui o termo WAN, quer dizer, o DTE, o DCE, o CPE, o POP e o ponto de demarcação. Tá, então vamos lá. O que é o DTE? Ele conecta as LANs do assinante ao dispositivo de comunicação WAN. O que é o DCE? Esse é o dispositivo usado para se comunicar com o provedor. Esse nosso exemplo está aqui, ó, o DCE. O que é o CPE? O CPE, pessoal, é a terminologia utilizada para dizer que o DTE e o DCE estão localizados na borda da empresa aqui, ó. Então está aqui, esses equipamentos que estão na borda da empresa. Daqui para dentro é o quê? É a rede local da empresa. Você tem o ponto de presença, o POP. É o ponto em que o assinante se conecta ao provedor de serviços, que é exatamente esse cara aqui, ó. Esse ponto que é a conexão efetiva entre o cliente e o provedor de serviços, tá? E o ponto de demarcação é a localização física em um edifício ou complexo que separa oficialmente o CPE do equipamento com o provedor de acesso. Então, é ali que você diz, ó, daqui para dentro é responsabilidade da empresa, né, do cliente. Daqui para fora é responsabilidade do ISP. Beleza? Vamos seguir. Temos também o loop local, que é a última, a gente chama de última milha, que é essa conexão entre o provedor de acesso e o CPE, né, a parte lá onde é responsabilidade do cliente. O escritório central, que é onde acontece que é o ponto que provê efetivamente as conexões para a saída de internet. Aqui, fica lá no provedor de acesso. Tem a rede tarifada, que é lá dentro do provedor de acesso, onde você tem várias tecnologias interagindo ali para prover acesso à internet. Você tem a rede backhaul, que conecta vários nós de acesso à internet. E você tem a rede backbone, que daí você tem redes de grande capacidade que fazem as comunicações de rede de provedores de serviço para criar redundância. Tá bom? Então você tem vários equipamentos ali propiciando isso. Vamos seguir. Tipos de dispositivos específicos para o WAN. Então você tem modem de banda de voz, é aquele conhecido modem dial-up, né, para fazer conexão de internet via linhas telefônicas. Já é legado, muito pouco utilizado hoje em dia. Modem DSL, que é o modem de banda larga. Você tem o CSU, DSU, que aí são linhas alugadas, tá bom? Então são linhas digitais alugadas para fechar a conectividade. Conversor ótico, que vai pegar a comunicação de fibra ótica, enviando pulsos óticos e convertendo esses pulsos em pulsos eletrônicos. Você tem roteador sem fio e ponto de acesso, trabalhando com redes a Wi-Fi, e dispositivos One-Core, que é o backbone WAN, que consiste em vários roteadores de alta velocidade switch da camada 3. Tá bom? São essas crianças aqui. Vamos seguir. Tipo de comunicação. Comunicação serial. Então, aqui é um exemplo de comunicação serial. Você tem os bits aqui. Cada bit só passa um bit por vez. A comunicação acontece desse jeito. E você tem aqui a comunicação paralela, onde você tem os fios e cada bit pega um caminho desse para poder chegar ao seu destino. Então, a comunicação, nesse caso paralela, ela transfere um byte de cada vez aqui. Só que o grande problema aqui é o seguinte: você, para comunicação de longa distância, você utiliza a comunicação serial, tá? Porque o controle, quando você utiliza a comunicação paralela, dependendo da distância, vai fazer com que tenha uma dificuldade muito grande na sincronização das informações que saem da origem para o destino. Tá bom? Então você tem uma limitação aí. Vamos seguir. Circuito comutado. Então é um sistema legado, né? Então ele vai propiciar um canal de comunicação entre a origem A para a origem B. Ele vai estabelecer a comunicação. Depois de estabelecida, fechada a comunicação, ele vai manter as informações indo e voltando por este caminho, tá? Não acontece uma redundância. Por exemplo, se acontecer uma falha no caminho, ele vai perder a comunicação. Aqui você já tem a rede comutada por pacote, que é diferente. Aí você já tem o quê?
Você tem a segmentação do tráfego através de pacotes, você tem uma fila onde a informação vai de um lado para o outro. Quais são os tipos comuns de tecnologia WAN comutadas aqui por pacote? A Metro Ethernet, a MPLS, a Frame Relay e a ATM. Esses dois últimos são o quê? São sistemas já legados, são sistemas antigos. Então, gente, nesse caso aqui você tem o SDH, o SONET e o DWDM. Essas tecnologias são utilizadas para transportar os dados através de infraestrutura de fibra ótica, tá bom? Então vamos lá, existem dois padrões de fibra ótica disponíveis em provedores de acesso. O SDH e o SONET, então eles vão transferir essas informações, dados, voz e vídeo através de quê? De fibra ótica, usando lasers para emissão de luz ou de outros. Você tem o DWDM, é uma tecnologia mais recente. Aí ele aumenta o que? Ele aumenta a capacidade de transporte do SDH e do SONET, enviando simultaneamente vários fluxos de dados. Para isso ele utiliza diferentes comprimentos de luz. Vamos seguir. Chegamos agora no item 7.3, conectividade WAN tradicional. Gente, eu não vou me ater a esse ponto aqui. Tá? Isso aqui é só para dar uma base para nós entendermos a evolução das redes WAN. Vou pegar só os pontos mais básicos nesse momento. Vamos seguir. Só para a gente entender aqui, ó, antigamente, ó, quando as redes, né, LAN apareceram lá na década de 80, de 1980, as organizações começaram a ver a necessidade de interconectarem várias redes locais. Então, o que a gente tinha antigamente? A gente tinha várias redes LANs, mas não tínhamos a conectividade entre elas. E aí eles precisavam de redes que conectassem ao loop local do provedor de serviços. Como é que eles faziam isso? Usando linhas dedicadas ou usando serviços comutados de um provedor de serviços. Aí você tem lá as tecnologias T1E1, PSTN, ISTM, ATM, Frame Relay, tudo isso legado. Vamos seguir. As linhas ponto a ponto podiam ser alugadas de um provedor de serviço e eram chamadas linhas alugadas. O termo refere-se ao fato de que a organização ela paga uma taxa de aluguel a um provedor de acesso. Então, pessoal, basicamente é o seguinte. Quando a gente fala, né, de linhas alugadas, ele tem dois tipos de tecnologias envolvidas aí. Né, dois sistemas utilizados para definir a capacidade de um link serial. Tá? Uma mídia de cobre, tá bom? E tem o T e o E-Carrier. O T-Carrier ele é usado, né, na América do Norte. E aí você tem como T1, ele trafega 1.544 megabits por segundo. Enquanto os T3 eles suportam uma largura de banda de 43.7 megabits por segundo. Tá? Lá na Europa, ele já usa o E-Carrier, que aí você já tem links E1, que aí você tem tráfego de 2.048 megabits por segundo, e o E3, que suporta uma largura de banda de 34.368 megabits por segundo. Vamos seguir? Vamos lá, pessoal. Tecnologia comum da WAN. Vamos continuar aqui. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagem: simplicidade, qualidade e disponibilidade da comunicação ponto a ponto. Tá bom? Quais são as desvantagens? Você tem um custo alto e ele não é muito flexível. Vamos seguir. Aqui nós temos, tradicionalmente, duas opções aí de circuito, tá bom? Comutado, que é o que? O PSTN, que é a rede de telefonia pública, e o ISDN. O que vai diferenciar aí é a taxa de sinal, tá bom? O que vai diferenciar, no final das contas, a velocidade desses links, tá bom? Dessa rede comutada. Vamos seguir. Tem também aqui, ó, as legadas, que é o Frame Relay, que é uma tecnologia WAN-Sync de acesso múltiplo de camada 2 de broadcast, usada para conectar LANs corporativas. É como funcionava antigamente sabe aquele exemplo onde você tem uma matriz, várias filiais? Antigamente, o pessoal fazia conexão entre essa matriz e essas filiais através de uma malha chamada Frame Relay. Tá? Só que hoje em dia já está um pouco em desuso. E aí, outro sistema legado é o ATM. Tá bom? E qual é a diferença aí? Ela faz a transferência das informações, voz, vídeos e dados por meio das redes públicas e privadas
Só que como é que a estrutura, a arquitetura da ATM, ela é baseada em células, ao invés de trabalhar através da utilização de quadros, que é como a internet hoje em dia funciona, tá bom? Vou seguir aqui, tem uma nota aqui embaixo, as redes Framerley e ATM foram amplamente substituídas pela Metro Ethernet, aquele exemplo que a gente deu lá da nossa empresa Spam. Aí você tem uma velocidade maior e uma segurança maior. Vamos seguir. Item 7.4, conexões WAN moderna. Então agora nós vamos entender, a gente saiu do Framerley, do ATM, né, para a conexão moderna, que hoje é utilizada, que mais nos interessa hoje. Vamos seguir aqui. Então você tem hoje uma exigência muito maior, tá? Você precisa de WANs que sejam mais rápidas e flexíveis, tá? Esse é o primeiro ponto das WANs modernas. E as tradicionais, aquelas que a gente acabou de ver, e eu fiz questão de fazer, só dar um resumo bem rápido delas, sem entrar muito em detalhe. Por quê? Porque elas não estão mais disponíveis. Tá? Elas são muito caras, têm uma largura de banda muito limitada. As conexões encontradas hoje em dia estão mais aqui, ó, através de fibra ótica, linha telefônica, tá vendo? Cabo, através de antena de celular, wireless, satélite. É só um resumo do que a gente encontra hoje das tecnologias modernas. Vamos seguir. Banda larga dedicada. Então, pessoal, só para a gente entender, eu posso ficar o meu cabo lá, cabo de fibra ótica, fazer a conexão entre meus dispositivos e trabalhar. Eu comutação de pacote. Então, quando eu trabalho com MPLS, é independente das tecnologias de acesso que estão sendo utilizadas. Aqui nós temos a banda larga baseada na internet, que é o quê? É utilizar a infraestrutura da internet para fazer a conectividade entre os sites, tá? Quando eu falo os sites, é entre matriz e filial, é entre matriz e escritórios remotos, entre clientes e empresa, entre pessoas que estão trabalhando em casa, se conectando no servidor da empresa, enfim, são esse tipo de coisa que eu estou me referindo. Vamos seguir. Ethernet WAN. Então, os provedores de serviços oferecem serviço WAN Ethernet usando cabeamento de fibra ótica. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo de Metro Ethernet, onde você tem o quê? Você tem a empresa matriz aqui, você tem escritórios, está vendo? Espalhados, e a conectividade entre todos esses escritórios e a internet é feita por uma malha privada denominada Metro Ethernet, tá? É como se tivesse VPN entre todas as empresas aqui, ficando transparente a comunicação entre elas. E a saída de internet é um ponto único. Existem algumas empresas que, por exemplo, esse escritório matriz aqui, ele pode direcionar aqui, fazer um contrato com o provedor de acesso, para ele sair para a internet aqui, e a comunicação entre os vários escritórios é feita através da malha MPLS. A mesma coisa com todos eles, né? Ou fazer conforme está demonstrando aqui nesse gráfico, que você tem o quê? A saída de internet ela é única, tá bom? Os filtros são feitos aqui e a comunicação entre elas é feita através da MPLS. O que vai acontecer nesse caso? Você tem, como se fosse uma única rede, só que espalhado. Você consegue dessa empresa, da sede aqui, você consegue acessar um computador dessa empresa, um servidor aqui dessa. Você consegue acessar um equipamento desse escritório aqui, desse escritório aqui, desse escritório aqui, de forma transparente, tá? Quais são os benefícios que a WAN Ethernet traz? Faz uma redução de despesas administrativas, fácil interação com as redes atuais, então a comunicação entre elas é bem tranquila, e uma produtividade empresarial melhorada, tá? Então tem uma nota, né? As WANs Ethernet ganharam popularidade e agora estão sendo comumente usadas para substituir os links tradicionais seriais ponto a ponto. Framerley, ATM, WAN, enfim. Então, ele utiliza hoje em dia malhas MPLS ao invés de utilizar essas outras tecnologias de acesso. Vou seguir. Aqui é só um exemplo do MPLS. Então, você tem uma nuvem MPLS, onde você tem vários roteadores, com redundância, inclusive, ligando
várias tecnologias. Então ele suporta tecnologias diferentes, por exemplo, eu até posso ter ali uma DSL de um lado, um cable de outro lado, uma Metro Ethernet de outro lado, trabalhando nessa conexão, tá? E aí a MPLS, ela vai te ajudar, ela vai te fornecer como serviços, suporte a QoS, que é Quality of Service, que é a qualidade de serviço, garantindo, né, um determinado serviço. Vamos dar um exemplo aqui, que eu costumo sempre falar, é o seguinte: eu preciso separar um pedaço da minha banda para telefonia, para voz sobre IP ou para videoconferência. Então é através do Quality of Service que você vai ter isso, né? A qualidade de serviço. A MPLS garante isso. Engenharia de tráfego, quer dizer, você tem um controle maior de tráfego e a redundância e VPNs aqui dentro. Então você passa a ter uma redundância, e além de trabalhar com as VPNs. Item 7.5, conectividade baseada na internet. Então, pessoal, agora nós vamos falar rapidamente aqui sobre essas opções de conectividade baseada na internet. Você esquece esse custo todo com o MPLS, com essas tecnologias todas, e passa a utilizar a própria internet para trabalhar a conectividade entre a matriz e a filial ou os escritórios dessa matriz, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente divide ela em opções com fio e sem fio. As opções com fio, você pega, por exemplo, conexões DSL, conexões de cabo e fibra ótica chegando à tua empresa e provendo a internet, tá? Outra coisa, sem fio, 3G, 4G ou via satélite. E através disso, você fecha VPN com os vários locais de seu interesse, e aí você passa a utilizar a internet para prover a comunicação entre uma matriz e uma filial, uma matriz e escritório, enfim. A conectividade toda pode ser feita utilizando efetivamente a internet, tá bom? Aí você tem aqui alguns exemplos: a cabeada, né? A XDSL, a cable, a fibra ótica, e a que utiliza a radiofrequência, que é a Wi-Fi, o celular, a comunicação via satélite, a rede WiMAX, tá bom? Uma coisa importante quando você trabalha com comunicação Wi-Fi, né, utilizando radiofrequência, é a distância, tá? Você pode ter algum tipo de interferência, e a interferência, por exemplo, de chuvas fortes. O clima pode afetar, tá? A chuva, quando ela é torrencial, ela pode afetar a comunicação quando se utiliza radiofrequência. A tecnologia DSL, ela utiliza linhas telefônicas, que ali você tem uma portadora, então está ligada, né, está ativa o tempo todo, e a informação ela passa por essa portadora. Então, pessoal, aqui é simples, só para a gente entender rapidamente. O que acontece? Você tem a comunicação Ethernet, tem um modem DSL, que normalmente está no escritório, está em casa. Ele faz a conversão da tecnologia Ethernet para a tecnologia DSL. E aí ele vai se comunicar com o multiplexador DSL que está lá no provedor de acesso. E aí esse multiplexador aqui de acesso, ele vai prover a internet para vários usuários. O que é importante a gente entender? O DSL, nesse caso aqui, ele não é uma mídia compartilhada. O que é importante é que cada modem DSL vai ter uma conexão direta com o DSLAN. E aí, mesmo que você tenha mais usuários, você não vai ter problema no desempenho da comunicação. Vamos seguir? Vamos lá. Os provedores de acesso, o que eles fazem? Eles utilizam como protocolo de camada 2, quando você fala de comunicação DSL, o protocolo PPP. Então, como é que pode ser utilizado o protocolo PPP? Ele pode ser utilizado para a autenticação do assinante. Então, é através desse protocolo que vem a autenticação. Ele pode atribuir endereço público ao assinante. Vamos dizer que seja um assinante que precisa de um endereço público fixo ali. Ele pode fazer isso. Ele fornece gerenciamento de qualidade de serviço do teu link. Então, pessoal, há duas maneiras de se implementar o PPP. Uma é diretamente através do cliente. Então, você tem lá um pacote Ethernet que está encapsulado lá o PPP e o IP do pacote aqui. O que vai acontecer? Vai chegar no modem DSL, esse modem DSL vai desempacotar o protocolo Ethernet e vai
vai passar só o PPP com pacote chegando lá na DSLAN. Ou através de um roteador. Então você tem o pacote IP capsulado na tecnologia Ethernet, vai bater no roteador que está com o PPoE Client, ele vai colocar, né, dentro desse empacotamento o PPP, então vai adicionar aqui o protocolo PPP, vai chegar no modo DSL, ele vai desempacotar, né, vai fazer a conversão, vai tirar o Ethernet, vai deixar o PPP e o pacote IP para chegar na DSLAN e assim acessar a internet, beleza? Vamos seguir. Tecnologia de cabos. Tá? A tecnologia de cabo é uma tecnologia de conexão sempre ativa, de alta velocidade. Um exemplo fácil para a gente poder analisar aqui é quando você tem uma TV a cabo, que nessa TV a cabo você tem voz sobre IP, você tem internet chegando no Cable Modem. Então o Cable Modem é o cara que vai prover a internet, a televisão e a Wi-Fi ao mesmo tempo. Tá bom? Todos os serviços de internet chegam por ali. Então, à medida que esses usuários internos eles começarem a utilizar a banda, pode diminuir um pouquinho a taxa de transferência, tá legal? Vamos seguir. Mas quando a gente fala de fibra ótica, gente, você tem aí 3 possibilidades básicas. Quando a fibra ótica chega diretamente à sua residência e a partir dali é ligada no roteadorzinho que tem acesso de fibra ótica, tá? Você tem também que a fibra ótica chega lá no edifício, que aí você tem a conexão local, que através dessa conexão você passa a ter, ela vai chegar no switch, alguma coisa assim, para depois ser distribuída para os equipamentos. E quando você tem lá uma fibra de nó de vizinhança, que é onde, quando o cabeamento atinge um determinado local, desse local em diante, ele utiliza o par trançado para distribuir a comunicação, ou vai utilizar par trançado ou até mesmo cabo coaxial para isso. Tá? Então imagine o seguinte, ele chegou no local onde você tem um equipamento que chega a fibra ótica e a partir dali ele vai ser distribuído para os outros lugares através de que? Ou de cabo par trançado, aquele normal que a gente vê dentro das redes LAN, aquele cabo normalmente azulzinho, ou através de um cabo coaxial, tá bom? Normalmente, quando a gente fala de fibra ótica, a largura de banda é melhor do que qualquer uma das opções de banda larga. Tá bom? Vamos seguir. Então, aqui você tem banda larga sem fio baseada na internet. Aí você tem Wi-Fi municipal, celular, internet via satélite e WiMAX. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho essas aqui. Esse tipo de serviço normalmente é um serviço de uma internet de alta velocidade gratuita ou quando cobrado o valor é pequeno. Tá bom? Então você tem banda larga disponível aí dentro de um município. Através de celular, que é cada vez mais utilizado hoje em dia, você utiliza ondas de rádio para comunicar com torres de telefonia móvel. E aí você tem aí o exemplo de 3G, 4G, 5G para esse tipo de acesso. Internet via satélite. Normalmente a internet via satélite é utilizada em locais remotos, como zonas rurais, onde você tem a dificuldade de infraestrutura cabeada, tá legal? Aí você tem o WiMAX, que basicamente ele fornece serviço de banda larga de alta velocidade, sem fio, e ele tem uma ampla cobertura. Ele é bem semelhante a uma rede de telefonia celular. Pessoal, tecnologia VPN. Vou dar um exemplo muito atual, tá? Que é o seguinte, imaginem vocês em casa fazendo trabalhos remotos, tendo que acessar o servidor da empresa para poder buscar informações. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer através da internet que você tem em casa. Para isso, você vai utilizar VPN. Ele vai criar o quê? Ele vai criar uma conexão criptografada entre o seu computador de casa e a empresa. Isso vai propiciar o quê? Vai propiciar você acessar o que você precisa acessar dentro da sua empresa de forma segura. Então, quando você fala que é uma conexão criptografada, imagine o seguinte, imagine um túnel e dentro daquele túnel ali, ninguém tem acesso, tá? E as informações estão trafegando por dentro daquele túnel. Ele precisa de uma chave para quê? Para tornar aquela informação legível. Então, você tem chave de um lado e uma chave pública de um lado e uma chave privada de outro. Onde, depois que a comunicação acontece, aquela informação embaralhada ela só consegue ser vista do outro lado através dessa chave. Então, uma VPN, o uso dela oferece muitos benefícios.
Aí, dentre eles, nós temos o que? Redução de custos. Você elimina os links WAN dedicados. Tá? Segurança. Então, protocolos avançados de criptografia e autenticação vão proteger o acesso de acesso não autorizado. Então, por você ter a informação, né, toda embaralhada, quer dizer, toda criptografada de origem a destino, você tem uma proteção. Você tem também a escalabilidade. As empresas podem adicionar quantidade e capacidade sem adicionar infraestrutura significativa. Então, eu posso ter várias VPNs chegando na empresa sem efetivamente ter um custo com infraestrutura, sem adicionar mais nada de infraestrutura. É só essas comunicações acontecerem com o meu roteador de entrada, né, meu roteador de borda ou meu firewall ali, fechando a VPN. Também, pessoal, existe a compatibilidade com a tecnologia de banda larga. Então, os provedores de acesso de serviços de banda larga, como DSL, cabo, fibra ótica, toda, existe essa compatibilidade. Uma outra coisa é o seguinte: como comumente é implementado uma VPN? É implementado site to site, onde você tem a VPN sendo fechada de roteador para roteador. Né? Os clientes nem sabem, os usuários, né, nem sabem que você tem ali uma comunicação criptografada, fica transparente para eles. E o acesso remoto, que eu falei ainda há pouco. Você está em casa, você precisa fazer um serviço, você vai utilizar a VPN para isso, tá bom? Vamos seguir. Opções de conectividade com o provedor de acesso. Você tem o Single Home, que é você conectar diretamente ao seu servidor. Você tem o Dual Home, onde você tem o quê? Você tem uma redundância de comunicação, são dois links para o seu próprio servidor. Aí você pode trabalhar com dois links de uma velocidade maior, você vai ter um balanceamento de carga, mas tem um problema aqui: se acontecer qualquer indisponibilidade com o teu provedor de internet, você vai perder, né, essa comunicação. A conectividade multi-home é quando você, cliente, contrata dois ISPs diferentes. E aí vai te permitir balanceamento de carga. Se um desses provedores der problema, o outro ainda vai estar respondendo. Você faz o balanceamento dessa carga, enfim. Tem o Dual Multi-Home, onde aí você tem uma topologia mais resiliente. Você tem essa comunicação redundante. Você contrata dois provedores de acesso e em cada um desses provedores de acesso você tem dois links para ele. Quando você fala, né, em redundância, ela é a que oferece mais redundância. Só que, dentre todas as opções de conectividade, essa é a mais cara delas, tá bom? Vamos seguir. E vamos comparar rapidamente as soluções de banda larga. Então, você quando for contratar, né, uma solução de banda larga, você tem que se ater, considerar alguns fatores aí. Por exemplo, o cabo. A largura de banda do cabo é compartilhada por vários usuários. Então, nesse caso, você pode ter perda, né? As conexões podem ficar mais lentas em determinados momentos. DSL, aí nesse caso, pessoal, a largura de banda ela é limitada e sensível à distância, tá bom? Você tem um problema aí de taxa de upload ser menor, né, em comparação à taxa de download, tem essas coisas todas. Fibra ótica. Nesse caso, você precisa instalar fibra ótica diretamente na casa, para você ter a melhor velocidade, tá bom? Então, quando você contrata um serviço de fibra ótica para o lar, precisa ter a fibra ótica chegando no modem de fibra ótica dentro da sua casa. Celular / dispositivo móvel. O problema aí é a cobertura. Tem alguns lugares, quando você fala de escritórios domésticos, onde a largura de banda é muito limitada quando a gente trabalha com celular e dispositivo móvel. Wi-Fi municipal. Aí você tem outro problema. A maioria dos municípios não tem esse tipo de tecnologia implementada. Passa a ser uma questão que é inviável. Satélite é muito cara, tá? Então, aí, além dela ser cara, você tem uma capacidade limitada por assinante. Você só usa ela normalmente quando você não tem outra opção disponível, tá, gente? Vamos seguir. Aqui é um laboratóriozinho, se vocês tiverem oportunidade para vocês fazerem, tá bom? Vamos seguir. E item 7.6 é o módulo de prática e quiz. É importante vocês fazerem para poderem testar o conhecimento de vocês dentro deste módulo. Então, pessoal, esse módulo 7
A partir do momento que a gente começa a falar de redes WAN, essa parte teórica dela, a complexidade de entendimento é muito maior. Tá? Diferente de uma rede LAN que você está em contato o tempo todo, ou seja, dentro da sua própria casa, ou seja, dentro da empresa, dentro da escola, dentro da instituição, você tem um contato maior, você é mais palpável, né, o dia a dia. Quando você fala de redes WAN, normalmente quem tem essa visão, né, consegue agregar muito bem a parte teórica com a parte prática, que vem logo em seguida, né? É quem trabalha em provedor de acesso. Mas não fiquem preocupados, logo vocês vão estar habituados com isso. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.